Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o Odontoprev, a empresa improvável. Eu até brinquei esse trimestre, em algum momento que a gente estava discutindo algum conceito. Cara, a Odontoprev tinha tudo para não ser uma empresa boa, né? Porque ela basicamente comercializa esses planos odontológicos, né? E ela é um intermediáriozão, né? Ela acaba fazendo intermediação entre os, principalmente as grandes, pequenas, médias empresas e planos individuais também, com os operadores de saúde. E hoje em dia a gente tem visto que cada vez tem menos espaço para o intermediário, né? Intermediário, as empresas estão crescendo, estão tendo, a tecnologia está facilitando para que as empresas, né, mordam esse espaço intermediário. Mas por algum motivo, no business da Odontoprev continua fazendo muito sentido a existência deles. Então eles ficam ali só intermediando os planos, ganhando receitinha, o risco de execução assim da empresa é muito baixo, porque ela não precisa de dívida, de capex, de nada disso. Né? O risco que ela tem é esse negócio de ir reduzindo e definhando, né? Aí ela começa a perder resultado. Mas de execução, risco de tomar dívida, não, agora vamos fazer um capex para uma fábrica, ou vamos numa campanha de marketing nova para um rebrand. Ela não precisa nada disso, ela fica ali, ó, só, né, gerenciando dois lados. Então, eu acho muito improvável, já falei aqui, que, tipo, achava, né, porque a empresa é boa, a gente já vai ver, que uma empresa como a Odontoprev gerasse valor para o acionista, mas ela é boa, vamos fazer o quê? Então, é um aprendizado que a gente traz, né, aqui para o mercado, que, sim, às vezes a gente não consegue enxergar o quanto uma empresa pode ser boa, o quanto ela pode ser ruim, tá? Você tem que sempre ter essa humildade. Então, às vezes a gente acha, não, esse negócio aí não tem como dar certo e tal, aí você vai ver a empresa é boa. Por isso que, no final das contas, tem que focar nos números, né? Os números que vão dar a verdade pra gente. O Odontoprev, enfim, em alguns locais o pessoal analisa como seguradora, né? É como se fosse, né, um seguro saúde, mas também não é igual uma seguradora, não dá pra você ir lá e compará-la com um Porto Seguro, né, com BB Seguridade, Caixa Seguridade, menos ainda, tá? Então tá num grande globo dos seguros, mas, né, é diferente. Então, tipo assim, sei lá, eu colocaria ela mais como um healthcare da vida, mais numa grande área da saúde. Mas ok, sem problema nenhum, tá? A empresa hoje vale 6 bi de reais, a empresa tem, o IPO já faz um tempinho, tá? Ela surgiu lá da operação do Bradesco, né? Era dos planos odontológicos Bradesco, eu nem lembro. Nas apresentações do negócio do Odontoprev tem, eles explicam como foi. E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, se você olha assim o gráfico de longo prazo, dá a impressão que ela, né, a cotação não andou muito ali de 2018 para cá. É que ela era meio carinha, né? A verdade é essa. Como ela teve um resultado muito bom lá no início, né, dessa trajetória dela de década, né, o mercado pagou, cobrou, né, cobra múltiplos altos dela nesse período aqui, né, num período de crescimento forte, tal, que ela evoluiu muito. Então aqui aconteceu né, essa estagnação aí do crescimento projetado para sempre. Foi uma coisa que aconteceu com a Ambev também, né? Muita gente acha que o negócio da Ambev ficou ruim. Não, ele nunca chegou a ficar ruim, tá? Mas qual que é o impacto? O cara olha só isso, aí ele vê, a cotação uma bosta, não saiu do lugar, né? Pô, empresa porcaria, isso que dá pagar caro. É parcialmente verdade. O que, que acontece no final, o mecanismo? Eles fizeram, foi um spin-off lá do Grupo Bradesco, né? Uma coisa desse tipo. Se estiver falando bobagem, aí me perdoe. Tá? E ela cresceu muito rápido, ganhou muito espaço. Quando eles tiraram de dentro lá do banco, né? Começou a captar muita coisa de fora. E cresceu muito durante muito tempo. Aí o que acontece? O mercado já projeta esse crescimento aqui para sempre, né? Vai crescer tantos por cento ao ano para o infinito ali, para maturidade. E aí joga um múltiplo alto em cima, então isso é normal. Tá acontecendo com a Ambev também. A Ambev cresceu muito quando consolidou as marcas, né? Desde lá de trás, Escola Antártica e tal, foi consolidando, consolidando. Aí teve eu sempre esqueço o nome, a Bembev lá da Anheuser-Busch, aquisição. E aí, claro, ela parou um pouco para tomar fôlego, né? Ninguém cresce assim direto, tá? E só que o mercado tava precificando uma empresa que ia crescer para sempre. Isso aí pode acontecer eventualmente com uma VEG, tá? Tem que ficar de olho nisso. Empresas que têm um histórico muito bom, mas não quer dizer que você tem um histórico bom, você vai performar sempre daquele jeito, aí dá uma acalmada. Se a empresa for boa de verdade mesmo, depois volta a crescer. Pro longo prazo acaba não fazendo tanta diferença. Por isso que a gente não fala muito disso.
mas só para não ter a compreensão errada, não é que ela ficou ruim nesse período aqui, mas era isso, ela estava negociada por um múltiplo relativamente alto até 2020, subiu linha reta, né. Aí o mercado deu uma balançada e tal, o povo olha, fala: "Não, vamos tentar ver outras coisas", ela deu uma acalmada, tá. Mas é isso, se você for ver os números, que tá evolução muito boa, tudo bem, né, cresceu um pouco mais devagar recentemente, mas ela é hoje um perfil já de empresa madura. É uma empresa que já não vai crescer tanto, mas ela é bem rentável, gera o caixa ali limpo. Como eu falei, a operação dela não tem muito enrosco, né? Não tem gasto com marketing, capex, dívida. Não, é coletar e pegar o take rate lá dos contratos. Então, assim, é uma operação muito tranquila, ok? O ponto que tem que ficar de olho é top line, top line, top line, top line. Se ela continuar adicionando vidas, né, mantendo ali os contratos saudáveis em termos de sinistralidade e preço, cara, dali para baixo não tem muito o que dar errado, né? Então, é um perfil já de empresa mais sólida. Para quem gosta de empresa sólida, vai ter muita gente aí que vai detestar. Uma é por esse preconceito que eu até entendo, porque eu tinha de uma forma também, tem. Tipo, até hoje eu não acho que é um negócio que devia estar dando dinheiro, mas dá, tá? E parte, tem gente que prefere empresas mais dinâmicas de crescimento, não tem problema nenhum. Aqui a gente faz vídeo de empresa de crescimento, empresa mais sólida, do meio termo, né? Porque muita gente faz também uma dicotomia: empresa de crescimento, empresa de geração de caixa. Chama de dividendo, né? De geração de caixa. Como se houvesse dois grupos distintos e as empresas. Não, é um espectro contínuo, tá? De um extremo até o outro. Então ela é um pouco mais gerador de caixa, não tanto igual outras empresas. Tem alavancas de crescimento, mas é mais por aí, uma empresa mais madura, tá? E é uma empresa tranquila para entender também. Eu só não falo que ela é excelente para quem está começando, porque tem que entender um pouquinho de seguros, né? Sinistralidade, não sei se ela divulga índice combinado, eu não lembro agora. Divulga índice de eficiência, né? Então tem que entender um pouquinho disso. Mas fora isso, tá? É uma empresa muito fácil de você entender. Tá? Enfim, tem que saber que ela faz essa intermediação de planos odontológicos e médicos também, né? Embora odontológico seja maior. Na verdade, enfim, aqui é o mercado, né? Tá falando da ANS como um todo. Enfim, médico esquece. Tá? Eu fui no embalo do slide, falei, mas como assim médico? Não, não. Por quê? O que eles estão falando? Que o crescimento de planos odontológicos ele é muito mais saudável do que os médicos hospitalares. Empresa de plano de médico hospitalar, eu não gosto de nenhuma dessas aí. Não vejo vantagem competitiva em nenhuma. Tem um negócio deu uma estagnada, as margens são muito baixas. Não gosto desse lado da esquerda. Do lado da direita, os números são bons. Apesar de não entender como que essa empresa consegue ganhar dinheiro, mas os números são bons, tá? Enfim, tá aí. A empresa só vai crescendo. Covid deu uma impactada, né? Claro. Aqui não é aquela impactada das seguradoras, de sinistralidade e tal, né? Foi mais algo, né, geral. Não lembro o que aconteceu, como que caiu tanto. Foi o que diminuiu as adições de vida, acho que foi, né? Deu uma caída nas adições de vida. Depois voltou ao normal, do jeito que estava, continuou, né, essa trajetória sólida, que é mais ou menos o que a gente deve esperar do uma odontoprev, assim, né? Num ritmo normal, tá? Aqui a gente vê, né, um plot do crescimento da receita e do ticket médio. Então, isso aqui é crescimento, tá? Então, tudo que está para cima da linha aqui é positivo. Então, pegou a rebarba lá da pandemia e só cresce. Tu cresce 5, 8, 4. Tá, mas está crescendo trimestre, todo trimestre, né? É uma evolução constante. O ticket médio ficou pressionado mais tempo. Demorou mais para voltar, mas agora já está, né? Provavelmente uma normalidade. Foi um período de inflação alta, que a empresa deu provavelmente uma engolida, né, nessa inflação, mas é a vida. Está retornando aí num ritmo normal. Então, o principal plano ainda é Bradesco Dental, lá das antigas, embora hoje, né, a empresa diversificou muito. Então, né, tem de tudo um pouco aí, um pouco menos, um pouco mais, mas tá crescendo. O Bradesco Dental, ele tem, né, um valor agregado legal, por isso que eles estão destacando aqui. E essa é a grande particularidade para entender o Odontoprev, é esses três grupos de clientes distintos, tá? Então eles têm o individual. O que acontece no individual, né? São os planos avulsos. Você tem uma margem muito maior, então a empresa ganha mais, só que a sinistralidade maior também, tá? Por quê? Porque o cara que vai lá e contrata e paga um plano, ele tá planejando usar, né? Ele vai tentar usar aí pelo menos, tá? No outro ponto extremo, você tem um corporativo, que é exatamente o oposto.
Então, corporativo é o quê? Você tem uma empresa lá com 100 funcionários, aí você contrata um plano com eles, né, para os seus funcionários, para dar de benefício. Então, esse é um plano que o funcionário meio que ganha de tabela, né? Como a empresa contrata num grande volume, a margem é baixa para o Odontoprev. Não consegue vender por um preço muito alto, tem que ser mais competitivo. Por outro lado, como o empregado lá, o funcionário, ganhou o plano, às vezes nem queria, nem sabia, já tem um dentista dele, já tem outro plano, enfim, eles usam muito menos, sinistralidade mais baixa. Então acaba que eles meio que, a grosso modo, assim, se equivalem, tá? Um tem a margem lá em cima, individual, mas muita utilização, o outro a margem mais baixa, mas menos utilização. Tava ficando ok. O PME, o que é PME? Pequenas e médias empresas, tá no meio do caminho, né? Não é tanto igual ao corporativo, né? A margem não é tão baixa igual a do corporativo, nem tão alta quanto o individual, e a sinistralidade é a mesma coisa. Mas no final, pelo que eu me lembro, a margem do PME é até tirar uns pontinhos a mais, né? Mas mais ou menos no meio do caminho aqui, só aproveitei para explicar isso. É o mix, né, da Bradesco Dental nesses segmentos, tá? Então, o que eles estão destacando aqui? Né? O quanto que os caras têm, né, de quanto eles são o principal player do setor, né? Eles são muito maiores que os outros, então isso aí acaba dando uma vantagem competitiva, assim, para a empresa, né, estabilizar né, um lugar de liderança, consegue aí mais volume, preço, sinergia, né, alavancagem operacional. E você vê que usou um ponto, não sei se está destacado aqui, não. Um ponto que eles sempre destacam naquelas apresentações grandes, completas e tal, é que os maiores concorrentes deles não são planos odontológicos. São planos em geral de saúde que tem um braço odontológico. A Odontoprev é plano odontológico, então ela é focada no odonto, por isso que ela consegue um desempenho maior. Né? As outras empresas, os principais concorrentes, não são focados no odonto. Então eles acabam, além do tamanho ser muito maior, né, eles dominam bastante aí por causa disso também. Tá? Aqui tem né, um plot daquilo mais ou menos que eu expliquei, a diferença entre corporativos e individuais. Tá? Como o corporativo ele tem, né, um ticket bem mais baixo, o PME e os individuais é mais alto. Tá? E aqui eles plotaram outra coisa no gráfico, que é a barreira de entrada. Então, para plano de corporativo, né, a concorrência é grande. Né, tem bastante player disputando. Nos individuais e PMA, nem tanto, né, tem uma barreira de entrada mais alta. Mas como assim barreira de entrada? E aí você precisa de uma estrutura de comercialização, porque aí você vai atrás das pessoas, né? É mais fácil negociar em lote no corporativo. Então aqui é mais difícil para os concorrentes competirem com eles. E o que aconteceu nos últimos 8 anos, né? 2014 para cá? O corporativo não andou tanto, né? Tá, cresceu, tudo mais, melhorou um pouquinho o ticket. Mas aqui é um mercado, mais um osso duro de roer. Né? Vai roendo o osso ali atrás de uma carninha. Agora aqui é filé. Aqui eles conseguem crescer bem, 15% ao ano, crescimento forte, tá? Com evolução expressiva de ticket. Então aqui está a geração de valor dos últimos anos do Odontoprev, veio dessa participação maior de planos individuais e PME, sendo que o core business da empresa era corporativo, se eu não estou enganado, lá atrás, né? O principal fonte de receita era corporativo. Então é interessante esse gráfico aqui que ele sempre mostra, tá? Enfim, aqui mais ou menos a mesma coisa. Né? Aqui dá para ver exatamente isso, né? O lucro bruto. Então, antes, o feijão com arroz da empresa era o corporativo. Né? Tudo bem, melhorou no período e tal, mas aqui que veio a geração de valor, né? Aqui que os caras quebraram a banca. Porque nesses planos individuais PME, aí os caras conseguiram botar as vantagens competitivas para jogo, né? Ter uma margem maior, e o crescimento foi absurdo, né? Então, hoje é o principal, não dá tanta diferença, né? 550 para 600 milhões, mas evoluiu muito, né? A diferença aqui era muito maior, era de 400 para 180, né? Era o dobro, mais que o dobro, né? Agora passou, os planos PME individuais passaram. Isso aqui tem tudo a ver com a evolução da Odontoprev recentemente, né? Recentemente, nos últimos anos. Sinistralidade. Então, seguradora, o indicador mais importante é a sinistralidade, disparado, tá? Porque ele é que vai determinar o custo, só lembrando, né, que uma seguradora faz? Ela recolhe primeiro, né, quem contrata o seguro, no caso, é um plano odontológico, mas como se fosse seguro. Né? Pensa como se fosse um seguro. Você paga o plano para usar o atendimento dentário. Então, o dia que você usa o atendimento é sinistro. É meio esquisito, né? Oh, deu um ruim aí, deu um sinistro. O que aconteceu? Eu fui no dentista fazer a limpeza. Mas a lógica é essa, tá?
Então, olha só, né, uma redução contínua na sinistralidade, né, vendendo aí. Como que eles fazem aí? Não sei, velho, não me pergunte, né, mas isso aqui dá dinheiro, né, tem uma sinistralidade mais baixa. Isso é competência da seguradora, eu sempre falo nos vídeos da Porto Seguro. A Porto Seguro tem um índice lá de sinistralidade e tal, abaixo 10 pontos percentuais do resto do mercado, e sempre foi assim, pouco mais, pouco menos. Isso mostra a competência da empresa em vender os planos certos para as pessoas certas, porque tem toda a precificação dinâmica. Fala, não, esse cara tem um perfil X, então vamos vender mais caro, mais barato. Esse outro vale a pena brigar por preço. Essa é a competência da seguradora no dia a dia. É assim que ela ganha dinheiro. Aqui é mais ou menos parecido, né? Não sei até onde vai esse modelo dele, essa modelagem de precificação, mas isso mostra, né, como a empresa é competente nesse sentido de administrar, né, o preço cobrado, com a sinistralidade esperada, como exatamente, faço a menor ideia. É o mérito deles, tá? Então aqui tem a sinistralidade separada por modelo, né, por esse grande segmento que a gente viu. Então, enfim, né, na pandemia você vê que aqui, o que aconteceu? Na pandemia, todo mundo em casa, o pessoal passou a usar menos. Então teve uma queda expressiva, né? O PME também se manteve baixo. Isso aqui é de verdade, eu precisava dar uma olhada lá e ver a explicação da empresa, né? Porque é interessante, né? Enquanto que o individual aumentou. Olha só que dinâmica muito louca, né? Caindo a sinistralidade do corporativo, né? Do PME caiu e ficou, e do individual subiu durante a pandemia e voltou para a média. Cara, de verdade, isso aqui tá fora do meu entendimento. Não sei o que levou essa dinâmica, se eles sabem, se tem uma explicação. Tem que ouvir o call lá da Odontoprev, tá? Enfim, tirando sinistralidade e as vendas lá em cima, que eu falei, top line e tal, o resto é mais simples, né? Despesa comercial, administrativa, não costuma ter muito segredo aqui, né? Não tem porquê ela aumentar muitas despesas, nem também como ela cortar muito. Isso aqui vai ficando mais ou menos nesse patamar. Tá? O segredo dessas empresas é, primeiro, vender mais aqui, né? Que a gente viu até agora, né? O crescimento. Então, esse é o fator mais importante, crescer, com uma sinistralidade sob controle. Se conseguir caindo a longo prazo assim, melhor ainda. Mas administrado, porque isso aqui também não vai cair para um valor muito baixo. O povo vai usar os planos, né? Se ir reduzindo ao longo do tempo, tá ótimo, mas o importante é manter. O resto fica mais simples, né? Não tem muito o que falar aqui. Aí o EBITDA é consequência, né? Um crescimento aí de EBITDA legal. No ano que já não cresceu tanto, quarto tri veio mais fraco. Será que teve aumento de custo, né? Voltou a ter um pouco de aumento de custo aqui, uns ajustes. Nada que comprometa os resultados. E o que está ajudando muito o resultado dela, que também tem tudo a ver com seguradora, é a receita financeira, resultado financeiro. Isso aí, padrão de seguradora. Tem o float, né? Você recebe antes, né, o valor dos planos, do que você vai, né, reembolsar lá os sinistros, no caso. E aí você bota para render. Então, o que para quase todas as empresas é péssimo, esse ambiente de taxa de juros alta, aumento do custo de capital, resultado financeiro às vezes está comendo o resultado de um monte de empresa aí, né? Umas está botando até em risco a continuidade delas. O Odontoprev é lucro, né? Porque ela pega o dinheiro, investe, ganha um pouquinho mais. Não é o negócio com o maior float do mundo, tá? Então, esses seguros que você tem em cauda mais longa e tal, geralmente o float representa, né, um valor mais alto, tá? Um plano odontológico não é tanto assim, mas ok. Tá? Aqui é exatamente, né, o efeito taxa de juros crescente e tal, melhoria do resultado financeiro. No final das contas, o lucro é composto disso mais isso, né? Aqui o operacional, o ano foi meio fraco, embora, né, considerando o pré-pandemia foi bom até. Opa, bateu uma porta aí, pessoal. Esquenta não. Mas como aqui cresceu, no final das contas, olha, fica bonitinha a curva do lucro, né? Só evoluindo muito bem, com ROI alto. Excelente o resultado dela, né? Geração de caixa tem segredo nenhum, não tem muito que ela faça com caixa, um CAPEX ali é bem né, administrativo. Ela não costuma ser uma empresa de grandes aquisições, ela faz de vez em quando as aquisições pequenas ali e tal, para ir agregando, né, a base. Então, basicamente, gerou caixa e distribuiu para acionista. Não tem muito segredo. Seguradora não tem por que ficar com dinheiro. Seguradora e banco. Ah, gerou caixa, vamos guardar para. Para quê? Não tem no que gastar, né? Você roda com float. E a não ser que seja uma empresa muito ativa em aquisições. Aí você pode pegar, segura, reter o caixa, vai pagando aquisições, compras. Como ela não é tanto, cara, aí gerou caixa, distribuiu.
às vezes faz recompra, ela fez uma redução de capital um tempo atrás, não tem segredo nenhum. Isso que eu falei, é uma empresa fácil, tirando essa parte de seguro que você precisa entender, o resto dela é muito simples, tá? Então tem aqui remuneração para os acionistas, eles têm recomprado recentemente, né? Aí vai da percepção da empresa sobre o preço, né, do ativo, mas para o acionista, a princípio, desconsiderando impostos, né, é a mesma coisa, dividendo, JCP ou recompra. O JCP dá um benefício tributário, né, no limite que a empresa consegue, e aqui, teoricamente, é igual. A diferença que vai dar da recompra dos dividendos é o timing, né, esse que é o ponto. Então tá aí, só crescendo a remuneração aos acionistas, depois a gente vê o total yield dela lá. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar. Volume crescendo, tudo mais, estrutura de investimento, free float. Bradesco ainda é o controlador, mas, né, empresa tranquila. Pulverizado capital. Então, eles estão cancelando essas ações que eles estão recomprando. Sustando o Autoprev, tá? Tem esse coisinha aqui desses últimos anos, que a empresa estava com um múltiplo meio esticadinho e tal, projetando um crescimento na lua, então ela deu uma acomodada, mas continua bom os números. Retorno para acionista excelente, vamos dar uma olhada aqui como é que tá, né? Então, EBITDA é um valor bom para ela, mas é melhor eu acompanharia um price earnings para o Doutor Pré. Então, hoje tá um valor legal. 13 vezes para uma empresa sólida, tá bem bom, tá? Não vai crescer tanto, mas tá sussa. Então hoje já é um valor de mercado mais normal, eu diria, né? EV para seguradora não faz sentido. Olha lá o Total Yield, né? Como é que vai? Eu Odontoprev era uma empresa mais carinha, não era cara, mas era num intervalo de preço um pouco mais alto, tá? Tá entregando 6% de yield, porque, né, o valor dela tá normal agora. E como ela distribui basicamente todo o caixa gerado, não tem muito o que fazer com o dinheiro. Tá aí, um total yield de 6%, bem interessante. É uma combinação boa, hein, entre retorno de capital e crescimento. Bem interessante. Enfim, aqui é seguradora, né? Então as margens. No caso dela até funciona ver margem EBITDA, assim, ok. Não tem mais nada de destaque aqui. Os ROIC são altos, né? Mas também coisa de seguradora também. Tem muito patrimônio e tal. E o crescimento nos últimos anos, né? Aquilo que a gente falou, deu uma acomodada, teve a pandemia, mas no geral, né? Bem positivo. Aliás, não era para estar tão baixo assim. A gente vê lá, não tem dívida, né? Não precisa ver. O crescimento dela parece tão pouco. Tá, enfim, sei lá. Deve estar puxando o sinal de outro lugar lá. Será que tá pegando desse ano que teve não recorrente? Pode ser. Né? Pode ser que eles estejam já o sinal automático lá, calculando em cima do ano de não recorrente, tá? Mas esse lucro não era real dela. Na verdade, ela tá crescendo bem até. Em termos de lucro, de EBIT, do que for, o crescimento tá bom. É isso, empresa redondinha, tranquila, gera dinheiro, fácil. Arthur, eu não confio porque esse negócio é esquisito. Eu te entendo, eu também acho esquisito. Cara, mas ela ganha dinheiro, velho. Tá ganhando dinheiro desde que eu tô na bolsa aí, faz mais de 10 anos. Eu lembro de ver o Odontoprev, não lembro lá no comecinho, mas eu lembro lá no começo da década, lá, talvez uns 10 anos atrás, já olhava o Odontoprev e falava, sei lá, estranho. Tá aí, ganhando dinheiro até hoje, vai entender. Vou dar um cinquinho pra ela, né? Com um asterisco nessa parte do negócio, né? Que é inacreditável como é que dá dinheiro isso aí. Mas dá dinheiro, né? Os fatos, não tem como argumentar com os fatos. Vamos ver a diluição. Né? A recompra ainda não é assim expressiva. Não, é um valor bom já. Né? As recompras, diminuindo a base acionária, o lucro por ação vai crescendo. Ótimo. É um impacto adicional aí. Então, fazendo o nosso resuminho, os resultados do ano de 2022, é uma empresa simples, né? Não tem muito o que inventar. Tal. Pode não casar com o teu perfil, ok, tem problema. Mas não tem como chegar e falar que é ruim, né? Possível. Então, a empresa em geral recuperou os resultados de antes da pandemia. Na verdade, ela cresceu, né? O que ela recuperou foi aquela taxa de crescimento, de aumento de vidas e tal, sinistralidade. Né? Não sei se está bem escrito isso aqui. Né? Vou colocar diferente. Cresceu bastante nos últimos anos, mesmo com a pandemia, né? Verdade, o que a gente vai só olhar aqui. Né? O top line nem tanto, né? Mas o crescimento aqui no operacional, no lucro, né? Não tem como não falar, né?
depois de uma variação nos índices de sinistralidade, aquilo que eu falei para vocês que eu não sei explicar, né? No geral, eles se estabilizaram em um patamar inferior. Deixa eu colocar antes disso, né? O crescimento de vidas. Vidas é o número de pessoas seguradas, tá? Vidas, ticket médio e receita recuperou o ritmo pré-pandemia. Que durante a pandemia deu uma reduzida, mas aí a sinistralidade compensou, a sinistralidade voltou e lá voltou também. Só alegria. Né? E o resto da empresa não tem mais o que falar, geração de caixa e tal. A empresa melhorou, crescimento recuperou o ritmo, sinistralidade acomodou, o resto é automático, basicamente. Né? Tá, não sei nem o que eu coloco no último aqui. Né? A empresa tem pago, vou botar as recompras, né? Boa parte da sua geração de caixa na forma de proventos e recompra. Então, por isso que é importante olhar o total yield e não só o dividend yield. Tá? Juntar o buyback também. No Brasil está cada vez mais comum, cada vez mais empresas fazendo bastante buyback. Então, a Odontoprev tem um negócio que aparentemente não tem nada de especial. Eu digo por mim, tá? Só minha opinião. Você pode achar, não, eu entendo, isso aí é quente o negócio dela. Na minha opinião, não tinha nada demais, mas entrega resultados, né, de uma ótima empresa, tá? Ah, mas tem empresa que cresce mais. Tá, a empresa no geral boa, cresce, distribui capital, tá? Resiliente, vem crise, não sofre, ok? Então, dá para dizer, ela entrega resultados de uma empresa muito boa, tá? Caso ela se encaixe no seu perfil de investidor, é uma ótimo de novo, é uma boa opção para. Eu não gosto de botar para investimento, né? Parece que eu estou recomendando alguma coisa para ser considerado. Aí você olha lá e pensa, tá? Sei que tem gente que vai detestar o Odontoprev, é normal, faz parte. Mas ela não é ruim, tá? Você chegar e falar assim, não gosto muito, né, do negócio do Odontoprev e tal, acho meio arriscado, eu não sei se amanhã isso aí não vai cair, eu não consigo ter uma noção, ok, entendo. Mas chegar e falar, não, essa empresa é ruim e tal, tal. Não, essa empresa é boa. É isso, pessoal. Simples, o Odontoprev é uma empresa tranquila, tá? Como eu falei, não vou dizer que é para iniciante já começar. Não que não possa, tá? Pode ir lá dar uma olhada. Mas tem que entender um pouco de segurador, então veja outros vídeos de segurador e tal. Algo que estiver confortável, com sinistralidade e tal, com esse conceito de float, resultado financeiro. O Odontoprev fica muito fácil de analisar, né? Muito tranquilo. Ok, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!